Vamos para a nossa aula 4 de Noções de Farmacologia e Cálculo de Medicação. Bom, vamos ter aqui a noçãozinha de farmacologia, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Tenho que prestar muita atenção como administrar um medicamento. Bom, temos os 13 acertos da medicação. Para eu acertar, eu tenho que prestar atenção na prescrição, que tem que ser certa, paciente certo, medicamento certo, validade certa, forma, apresentação certa, dose certa, compatibilidade certa, orientação ao paciente, via certa, horário certo, tempo de administração certo, ação certa e registro certo. Esses são os 13 acertos para uma medicação. Eu tenho que me atentar em todos os detalhes antes de administrar um medicamento ao paciente. Erros na administração de medicamentos. Temos a imprudência. Vamos analisar aí a figura. Imprudência. Fazer o que não devia, ou seja, eu vou realizar algum procedimento. Não cabe a mim, como técnico de enfermagem, fazer aquele procedimento, mas mesmo assim, eu fiz, você é imprudente, pode causar até alguma multa ou alguma coisa mais complicada, tá bom? Então, fazer aquilo que você pode, o seu dever, tá? Negligência, deixar de fazer o que devia, ou seja, tá lá no prontuário do paciente, aquele medicamento que esse paciente é para tomar em tal hora, mas você não ligou, foi negligente, não observou e passou o tempo de administrar esse medicamento, então você foi negligente. Imperícia, agir sem habilidade técnica, ou seja, um exemplo, vamos dar aqui um exemplo de traqueostomia. Traqueostomia quem deve fazer só é o médico, mas você vai e faz. Aí não é sua habilidade, você não tem essa competência técnica, tá bom? Então, a gente tem que ter esses cuidados de erros, tá? Evitar erros. Temos aqui um exemplo de um horário que é padrão para administração de medicamentos. Eu coloquei aqui para vocês analisar, porque quando o médico prescreve lá no prontuário do paciente, aí ele escreve da seguinte maneira, observa aí a figura. Aí ele coloca assim, soro glicosato 5%, 1.500 em 24 horas. Aí coloca os medicamentos em 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. Aí depois eu tenho que abrir este horário. Então, se é de 6 em 6 horas, eu irei sempre colocar 6, 12, 18 e 24. Mas me atentar num detalhe, que durante o dia a caneta tem que ser azul e à noite vermelha, tá bom? Tenho que me atentar. 19 horas até 6 e 59 minutos é a caneta vermelha. Já de 7 às 18 e 59 a caneta azul, tá bom? De 8 em 8 horas eu irei colocar os horários 6, 14, 22 ou 7, 15, 23. De 12 em 12 horas, 8 a 20. Isso conforme quando o médico prescrever. E os diuréticos sempre 10 horas, porque quando é medicamento diurético, a pessoa vai muito ao banheiro. Então, tem que ser durante o dia, o mais cedo que possível, tá bom? Então, aqui é só para vocês analisarem o padrão para administração desses medicamentos. O horário, como eu devo abrir esse horário lá no prontuário do paciente. Só um detalhe, que quando eu abro esse horário, depois quando eu acabou o soro, aí eu vou colocar lá o outro soro no paciente, depois eu tenho que checar e colocar o meu carimbo ou o meu nome lá no horário aonde eu coloquei.
tá bom? Aonde que foi? Se foi 6 horas, aí eu checo, coloco o meu nome para já ter a noçãozinha do meu colega se atentar que foi trocado esse soro, tá bom? Tenho que me atentar nisso, sempre checar. Bom, os símbolos e os compostos químicos mais importantes são o cloro, o potássio, o sódio, percanganato de potássio, cloreto de sódio e cloreto de potássio. Por que eu coloquei isso? Porque às vezes o médico coloca só a sigla. Um exemplo? Cl, ou então K, ou então K, ou então Na, aí eu já vou ter a noçãozinha do que ele está pedindo, tá bom? Que é essas ampolazinhas que vocês estão vendo, que ela tem a quantidade ideal. Quando o médico prescreve, se é K, eu já vou deduzir que é um potássio que ele está pedindo, tá? Aí eu tenho que me atentar nesses símbolos, porque o médico sempre coloca os símbolos, uma abreviação, EV, aí eu já estou deduzindo que é endovenosa, que é na veia. Quero que vocês se atentam nesse requisito bem aqui, que é cálculo de medicação. Muita gente não gosta, né? Bom, não é muito utilizado em hospital, em maternidade, em UBS, mas em concurso é muito utilizado isso, porque a gente tem que aprender a fazer esses cálculozinhos, umas regrinhas de 3, tá? E eu coloquei aí na figura fórmulas, cálculos de medicamento. Aí a formulazinha que nós temos por gotas e microgotas. Tempo dado em horas, a gota e microgota. A fórmula da gota vamos calcular o volume total, tempo vezes 3. Microgota, volume dividido por tempo. Já em minutos, as gotas temos que calcular da seguinte maneira: volume vezes 20 dividido por tempo. Temos também a microgota, que eu irei calcular o volume total vezes 60 dividido por tempo. Professora, eu não entendi. Vamos dar um exemplo lá no cálculozinho de um cálculo que ele está querendo as horas que irá introduzir o soro. Ok, um exemplo. Vamos lá. Foram prescritos 1.500 ml de soro glicosado a 5%. O volume é o quê? 1.500, né? Para um paciente para ser administrado em um período de 24 horas. O tempo é 24 horas. O gotejamento em gotas por minuto deve ser de... Aí eu tenho que calcular. Lembro lá da fórmula? V é o volume, que é 1.500, e temos o tempo, que é 24, mas ele está pedindo as gotas por minuto. Aí então eu vou calcular para eu descobrir quantas gotas por minuto tem que percorrer entre 24 horas. Então eu calculo V, tempo vezes 3. Vamos lá colocar 1.500 dividido por 24 horas, que ele quer o período de 24 horas, vezes 3, que é igual, vamos repetir lá de novo, 1.500, vamos multiplicar 24 por 3, que dá 72, e depois iremos dividir 1.500 dividido por 72, que vai dar 20 vezes 8 e alguns números. Sempre quando dá passando algum outro número, a gente acrescenta, arredonda, tá? Aí vai dar, a gente arredonda para 21. Então, a resposta vai ser, o gotejamento será 21 gotas no período de 24 horas. Eu tenho que me atentar sempre na fórmula, porque eu me atentando na fórmula, conhecendo a fórmula, eu vou saber calcular
esse gotejamento, o que o médico prescreveu, tá bom? Outro exemplo, vamos para a insulina, tá bom? A insulina é calculada da seguinte maneira, coloquei aí, sempre a fórmula é o frasco e a prescrição, depois seringa, para a gente saber o que ele está pedindo, que é o X. Observa aí na figura, prescrito insulina 25 unidades, subcutânea. Disponível frasco de insulina 100 unidades e seringa de 3 ml. Quantos ml devo aspirar para administrar 25 unidades? Como é que vocês irão fazer? Observam a fórmula, tá? Está disponível o frasco 100 unidade, eu vou colocar o frasco 100 unidade. E foi prescrito quantas? 25, não é verdade? Mas não tem seringa de 1 ml. Então, eu irei colocar, porque eu tenho que calcular a seringa de 1 ml, não a de 3, porque ele está dizendo que está disponível só a seringa de 3 ml. Aí eu vou fazer a regrinha de 3, tá bom? Coloco lá os 100 unidades, multiplicado por X igual a 25 unidades, multiplicado por 1 ml. Faço a regrinha, coloco 25 multiplicado por 1 dividido por 100. Depois, X igual a 25 dividido por 100 vai dar quanto? 0,25 ml. Então, eu irei aspirar só 0,25 ml na seringa de 3, tá bom? Porque está disponível somente essa seringa de 3 ml. Sempre fazer a regrinha de 3, que vai dar tudo certo. E, detalhe, lembrar sempre da fórmula. Como é a formulazinha? Se eu lembrar da fórmula, com certeza eu irei fazer o cálculo bem certinho, tá bom? Muito obrigada, até breve.